A paz do Senhor, juventude abençoada. A paz do Senhor, meus amigos e visitantes, o canal da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós estamos aqui para mais uma lição da classe dos jovens. Glória o tema deste trimestre vai falar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Eu estou aqui com uma equipe, né? Eita, os três mosquiteiros. Glória a Deus. Não, melhor. Então, os três da fornalha, né? Da fornalha, aí. Tá, glória. Vou deixar aí para vocês apresentarem, né? A paz do Senhor, queridos jovens. Deus vos abençoe nesta manhã. Seu nome? Diego Lima. Eita, glória, bênção. A paz do Senhor, juventude, é verdade. A paz do Senhor, juventude, graça e paz, tudo bem? Vamos lá para mais uma lição maravilhosa. Eu sou o André Lima, estamos aqui. Tenho certeza que essa lição Deus vai falar profundamente do seu coração. E aí? A paz do Senhor, juventude. Eu sou o Cleanderson, a gente já estamos juntos aí. Alguns já me conhecem aí como Oliver Clean, né? Eita, glória. Aí no chat. Mas estamos juntos aí para mais um EBD. É uma honra estar participando aqui. Acho que hoje essa é a primeira vez na EBD dos jovens. De muitas. Primeira vez de muitas. É a primeira que foi ao ar. Teve um que não foi ao ar. Mas sério hoje mesmo? Mas hoje é a primeira vez. Amém. Glória a Jesus. Que legal, é estreando então aí. E aí, pastor Elias, vamos? Isso aí. Então eu sou. Que honra tê-lo aqui conosco. Eu me sinto extremamente honrado, né? Muito grato, né, de estar aqui com essa turma aqui, me sentindo aí privilegiado, né? Aula especial hoje, hein? Aula especial, Aula tema especial. muito forte, polêmico, mas atual e necessário. Necessário, tá? sim. A gente já vai dizendo aí para você, desde já aí, que compartilha, né, esse vídeo para que outras pessoas possam assistir. Vai curtindo. Isso aí, dá um like aí, né? Comentando, participe, coloque a sua presença aí no chat, você que é da igreja, você que é de outra igreja, ou você que está visitando, que não é de igreja nenhuma, coloque aí da onde que você é, o seu nome, nós vamos se sentir extremamente honrados com a sua presença. E se você não se inscreveu no canal, você pode aí também estar se inscrevendo. Amém. Tá certo? Glória a Deus. Vamos então aí para a nossa... Vamos falar então o nosso texto áureo aí, a nossa verdade prática. Quem pode fazer essa leitura aí pra gente aí? Bora. Texto áureo, vai lá, Dieguito. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Amém. E a verdade prática, Leandro? Verdade prática diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Amém. Glória a Deus. Quem deu a ideia de orar aqui? Eita. Diegão. Ele. Então, ora. Vamos orar então, queridos Vamos jovens. agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade Amém, Senhor. de participar Obrigado, desta aula nesta manhã. Espírito Santo nos conduza nesta manhã. Abra o entendimento, Senhor, de cada aluno, Senhor, que eles possam entender e compreender a Tua palavra, que possam crescer, Senhor Jesus, ó Pai, no conhecimento do Senhor. Ó Pai, que esta aula possa, Senhor Jesus Cristo, trazer esclarecimento a respeito desse tema tão controverso, tão difícil e polêmico, Senhor, mas que toda a juventude possa sair daqui, ó Pai, edificada, Senhor, e mais madura para enfrentar, ó Pai, os argumentos, Senhor Jesus Cristo, ardilosos do inimigo. Senhor, nos conduza do início ao fim, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos hoje, vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. E antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente queria fazer uma pergunta para vocês. Atualmente, há uma crise de masculinidade nas igrejas? Se você concorda que há, vai respondendo então aí no chat, certo? E para ajudar você a formatar a sua resposta, nós queremos passar para vocês um vídeo de 3 pastores que estão comentando a respeito dessa crise de masculinidade. Vamos então assistir? Eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói e escrevi um livro sobre isso, né? Na verdade, eu tenho tratado desse tema
nas redes sociais e acabei escrevendo um livro que foi publicado pela editora Fiel, que fala sobre a crise de masculinidade. Eu não tenho dúvida de que a gente vive um tempo muito complicado e que essa ausência, essa crise de masculinidade reverbera não somente na sociedade, mas reverbera também na igreja, né? E as consequências disso têm sido as mais trágicas possíveis. Pastoreando a Assembleia de Deus, em uma congregação da Assembleia de Deus em Porto Alegre, sou presbítero ordenado lá, né? Então tenho cuidado de uma congregação e nesse período que eu tenho pastoreado essa congregação, nós temos percebido de uma maneira geral assim nas igrejas evangélicas que de fato parece que há uma crise de masculinidade, parece que os homens têm uma certa dificuldade às vezes em assumir suas responsabilidades, e aqui pensando na realidade espiritual, na realidade das igrejas, especialmente a sua responsabilidade de pastorear e cuidar de suas famílias. Eu sou da Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro. Pastoreio essa igreja já há muitos anos. E, sem dúvida, a minha percepção é a mesma dos colegas e creio que de toda a igreja brasileira, nós percebemos hoje uma grande crise. Essa crise, ela perpassa pela masculinidade, pela questão da liderança e por vários outros fatores importantes da nossa vida, né? Até a questão da cidadania em si. Então, sem dúvida, vivemos esse momento sim de crise. Nosso tópico aqui é um momento relevante, importante e extremamente necessário discutirmos isso. Bom, então vocês viram aí, né, que a resposta aí é geral, né, e pastores de 3 igrejas de denominações diferentes que afirmam que nas suas igrejas há crise de masculinidade. E a gente percebe que isso é uma falta, né? Não somente nas igrejas, mas também na sociedade. Bom, Cleantos, e aí? Vamos então para a nossa lição, entrando aí no nosso comentário, né? Como que foi a criação do ser humano, segundo a ótica da palavra de Deus, que é a criação divina. É interessante que quando Deus cria todas as coisas, na criação ou na obra criadora de Deus, Deus cria todas as coisas de uma forma muito perfeita e harmônica, né? Tudo isso, cada coisa que ele cria, toda a ordem que ele faz na criação, né? Quando ele diz haja luz, quando ele cria os mares e quando ele faz separação da terra seca, e quando cria os animais, quando cria as árvores. Então a gente vê que tudo na criação, ela funciona de uma forma muito perfeita e muito harmônica. Então depois que, quando Deus ele vem, ele cria o homem, ele fez com que esse homem tivesse uma característica que ele em si só, ele não se completaria. Porque tudo na natureza, nós observamos que ela não é completa em si mesmo. Tudo tem uma interdependência, né? Tem uma relação de dependência um com o outro. E quando Deus cria o homem, ele coloca esse homem no jardim. Primeiramente, Deus faz o homem, né? A palavra diz que Deus coloca o homem no jardim para lavrar e guardar. E agora, antes de Deus trazer, né, ou de dar essa mulher a Adão, Deus ele vai ensinar algumas coisas que seriam muito necessárias, né? E a gente entende que tudo nos traz um aprendizado, mas que antes de Deus dar essa mulher a ele, de Deus dar essa esposa, primeiro ele teria que aprender algumas coisas, né? Alguns valores, que seria exatamente esse que até o Diego vai comentar depois, mas seria a questão da provisão e da proteção. Mas uma coisa específica que Deus, quando faz, ele cria macho e fêmea. Ele cria homem e mulher. Então ele faz distinção. Há uma distinção física, reprodutiva, há uma distinção biológica, genética e também de funções, de papéis. Exatamente. Que cada um exercem dentro desse relacionamento. O grande problema é hoje, a gente vê isso lá fora, tudo bem. Agora o problema é quando a gente vê essa inversão dentro da igreja, né? Essa doutrina, essas sutilezas, né? Essa sutileza do adversário entrando no nosso meio. Inversão de valores, né? É verdade. A gente percebe, né, que na criação,
como foi falado aqui, né, os papéis diferentes. Deus criando o homem e dando a ele a sua responsabilidade, né, de cultivar, de lavrar, de cuidar, certo? De proteger. E dando um papel também à mulher, né, como uma auxiliadora, uma ajudadora, visando uma harmonia, né, um complementando o outro, né? Não, Deus, de forma alguma, trata ali de inferioridade ou superioridade. Ele fala de papéis diferentes. Era como assim, se todo o papel, a capacidade que Adão tivesse que desempenhar, ele por si só ele não conseguiria, né? Mas por si só, porque ele não era completo em si. Mas agora, quando Deus ele faz Eva e entrega essa mulher a ele, agora ele teria capacidade de fazer muito mais, de ir muito mais longe, porque agora ele teria uma auxiliadora idônea, né, que estaria ao lado dele. É verdade. E contextualizando, né, para os nossos dias atuais, a primeira coisa que Deus ele dá para o homem são responsabilidades. Exatamente. Trabalho, né? E depois disso que ele dá uma mulher, uma esposa, né? Então é muito interessante hoje para os jovens que querem de repente arrumar uma mulher. Primeiramente eles têm que se preocupar com o quê? Um trabalho, né? De prover, né? Provisão, exatamente. Isso aí, provisão e proteção. Porque isso é bíblico. O homem, ele é o externo. Ele é aquele que vai lá, ele vai arrumar o trabalho, ele vai arrumar a provisão, ele vai arrumar a proteção. Enquanto a mulher, no seu papel interno, né, ali de auxiliadora, é aquela que conduz a casa, é aquela que direciona os... Então, assim, o papel é totalmente distinto. Mas ele foi feito primariamente para isso, para ir lá, para resolver o problema. Né? O que Deus falou para Adão? Vai lá dar o nome a todos os bichos. Sim. Tem uma missão, você vai cuidar do jardim, você vai dar o nome. Então, eu imagino, eu fico tentando imaginar ali. Imagina, todo mundo estava aberto para ele ir lá e desbravar, e conquistar, e realizar, e trazer a provisão para dentro de casa. Né? Então, assim, o papel do homem sempre, majoritariamente, é esse papel de ir lá, de prover. E aí eu trago para a juventude de hoje, que eu vejo um grande problema de um jovem com 20 anos, né, que não sabe o que fazer, não sabe que direcionamento tem na vida, não sabe que posicionamento vai, né, qual estudo que vai fazer. Jogar videogame, né? Então, assim, esse aí é outro problema, outro tema. Enquanto ele poderia estar pensando, né, de que curso que ele vai fazer, de que ele vai, como é que ele vai ganhar dinheiro, como é que ele vai prover a casa, ele está jogando videogame, gastando o tempo dele, né, da juventude, a sua virilidade, né, no videogame. Então, verdade. Não que isso seja errado, né? Mas o problema todo é que as pessoas acabam perdendo o foco. Exatamente. Né? Foco e acaba se entretendo mais do que tendo responsabilidade. E uma grande definição hoje de masculinidade, eu vejo que é sinônimo de responsabilidade. Entendeu? A masculinidade ela está fundamentalmente ligada à responsabilidade. Então, hoje, o que muitas vezes falta nos homens e nos jovens, principalmente, que estão começando, né, se formando, é a responsabilidade, a ausência de responsabilidade. Isso, e assim, ó, o judeu, por exemplo, o filho, a maioridade dele se eu não me engano, com 12 anos. Ele tem um processo, inclusive, todo um rito, né? Sim. A partir dali, ele vai, né? Ele tem responsabilidade sobre as suas atitudes, é ele que vai ter que, né, avançar e conquistar o que... Hoje tem jovem de 20 anos que quer ficar na aba do pai, né? 35 anos na aba do pai e não tem essa posição, essa postura. Porque tem que chegar uma hora que ele tem que voar. É verdade. Né? Ele tem que tomar essa posição de falar assim, não, agora chegou minha hora, é hora de eu voar. E isso, a sociedade está descaracterizando tanto que isso tem se perdido ao longo do tempo, que a gente vê pessoas com 40 anos, homens com 40 anos, ainda na casa dos pais. Exato. Né? Enfim, é complicado. A característica do homem é essa mesmo, de ir, desbravar. Desbravar. Né? Eu lembro de uma matéria que teve saiu no jornal há uns anos atrás, a respeito de uns pais americanos que entraram
na justiça com um Eu vi essa foi boa, com um processo contra o filho, porque o filho já tinha saído de casa, depois ele voltou, já estava com 30 anos e morando na casa dos pais, desempregado e dependendo dos pais. Os pais E não queria sair. E não queria sair. Olha que então, distorção. Pra gente ver, né, essa desconstrução da responsabilidade da masculinidade do homem. Diego, fala um pouco sobre as características, então, da masculinidade. Como o Cleanderson já falou aqui, o André também já externou, parte dessa... Queimamos largada, Diego? Queimamos largada. Queimaram um pouquinho da largada aqui, né? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. São parceiros nossos aí. Deram spoiler aí, Só mas esquenta. Tá tudo bem. Mas parte dessa masculinidade aí que o Cleanderson falou, que o André também falou, que o pastor já falou, de fato, ser protetor e provedor. E em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz que Deus ele colocou o homem para lavrar o jardim e para guardar, significando proteção e provisão. Ou seja, são características inerentes a um homem que de fato tem uma masculinidade bíblica. Então, o homem que exerce esse papel bíblico de liderança na sua casa, de liderança na igreja, de liderança no trabalho, de liderança no seu relacionamento, ele será um protetor e também um provedor. Ele vai passar segurança para sua companheira, ele vai passar segurança para os seus filhos, para suas filhas, para sua esposa. Ou seja, ele vai, de fato, ser um líder segundo a palavra de Deus. E é isso que tem faltado nesses dias. Líderes segundo a palavra de Deus. Líderes que, de fato, exerçam uma liderança pautada na palavra de Deus. Isso tem faltado nesses dias, porque os líderes desse tempo, os líderes desses dias são líderes frágeis emocionalmente. São líderes que não têm ali capacidade de lidar com os problemas, com as adversidades do dia a dia, com as situações difíceis. Em razão disso, nós temos casamentos que estão fadados ao fracasso, nós temos relacionamentos fadados ao fracasso, nós temos lideranças que não estão fluindo. Por quê? Porque este homem ele não está maduro emocionalmente, porque este homem ele não está ali de fato exercendo a masculinidade bíblica. Ou seja, perdeu as características, né, ao longo do caminho, deixou ele embora. Originárias que a Bíblia já nos descreveu. Ou seja, esse sistema mundano, essa pós-modernidade, atualmente, né, nós vivemos um tempo de pós-modernidade onde existe um relativismo, onde se existe um humanismo, onde se existe também a tendência do racionalismo, isso aí que veio ali do iluminismo, de toda aquela época onde o homem começou a ser o centro, né, da humanidade. Então, tudo isso foi desconstruindo o papel da masculinidade bíblica, trazendo muitas coisas que, infelizmente, corromperam aquilo que, de fato, o homem deveria fazer. Então, hoje, tem uma confusão quanto à masculinidade. Ou seja, muitas pessoas pensam que você ser um homem, segundo a Bíblia, é você ser um homem machista. Não. Você ser um homem que exerce uma masculinidade bíblica não é você ser machista. É você ser um protetor e ser um provedor. Você ser um homem que vai ali de fato passar segurança para sua esposa. Você ser um homem que de fato vai amar sua esposa. Se possível, vai se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Amém. Então isso que de fato é você ser um homem com a masculinidade bíblica. E isso que tem faltado nesses dias de hoje. E é isso, meu querido jovem que está nos ouvindo nesta manhã, que você tem que buscar desenvolver, que eu também tenho que buscar desenvolver, que também sou jovem. São essas características aí que vão fazer a diferença nas nossas vidas. E interessante é que é realmente uma desconstrução, porque parece que quando a gente olha para nós mesmos, nós homens, né, nós olhamos para dentro de nós mesmos, parece que a gente já vem com uma pré-configuração de fábrica, né? Nessa questão de provisão, nessa questão de proteção. A gente sente isso muito forte, isso está na gente. Então, gente, quando a gente aborda esse assunto, a gente vê que é realmente uma desconstrução. Porque isso já está dentro da gente. Aquela não, se alguém tocar na minha mulher, se alguém tocar na minha esposa, vai ter problema. Então, assim, isso já está com a gente, né? Eu e o Diego ainda somos jovens. O André... Jovens ainda. Não, eu sou o André, o jovem rapaz.
paz! O André, esse mês ainda, ele resolve essa situação dele. Mas assim, quando eu me imagino casando, imagino com a minha esposa, é justamente isso, essa questão aí. Esse senso de proteção de provisão, ele está muito forte dentro... Eu acho que o Diego falou uma coisa muito interessante, que eu acho que pode balizar toda a nossa discussão daqui para frente. Quando o homem tirou Deus do centro e entrou com todas essas, né, esses marxismo, neomarxismo, relativismo, irmão, então assim, jovens, toma nota disso, nunca tire Deus do centro da sua vida. Porque essa é a pior desgraça que um homem pode fazer na vida dele, é tirar Deus do centro da sua vida. Porque a gente já sabe que a história já nos diz, né, que isso é um fracasso total para uma sociedade. A sociedade se perde totalmente. O que essa ideologia vem trazer é justamente esse, de tentar, vamos tentar corrigir os erros, né? Vamos tentar corrigir a Bíblia, vamos tentar corrigir a história, vamos tentar corrigir a masculinidade, né? Vamos tentar fazer essa correção. Porque esse movimento feminista, neomarxista, o que ele diz assim, é que se a gente olhar à luz da Bíblia, né, Deus, né, falando um pouco sobre liderança, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O que quando você tira Deus do meio da sociedade, né, das discussões da sociedade, o que a sociedade diz? Isso é opressão. O feminismo diz isso é uma opressão. Só que isso é uma inverdade absurda, né? Porque se você olhar a responsabilidade e o papel do homem, quando ele é o cabeça da sua família, a responsabilidade é muito grande. É verdade. Paulo compara isso, né, e diz assim, que o mesmo amor sacrificial de Cristo pela igreja, o homem tem que ter pela sua família. Verdade. Né? Se essas pessoas, se essas mulheres, esse movimento feminista, se entendesse isso, meu Deus, verdade. É algo muito sério. Né? Então Deus nos chamou para ter o mesmo amor. A mesma, né? Diego falou sobre provisão e proteção, mas com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Esse amor sacrificial, por exemplo, de dar a vida pela sua família. Né? E aí, dentro dessa questão da liderança, para você ser esse líder, para você ser esse homem, você tem que ter valores e virtudes que a Bíblia nos diz que a gente tem que ter. Não é verdade? Verdade. Então, assim, pode falar, pastor. Tô te atrapalhando aqui. Esses meninos falam. Não. Aqui, sou besta. Aqui é... Muito legal, muito bom. Mas eu achei muito interessante nessa série de lições... Ele me cortou, você sabe, né? Que o tema fala sobre vivendo num mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Exato. Certo? E a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente vai perceber que para onde Daniel e os seus amigos foram enviados, a cultura lá era totalmente anti-Deus. Exato. Totalmente anti-Deus. O que foi que direcionou, guiou Daniel e seus amigos? Foi a palavra de Deus. Foi o temor a Deus, o amor a Deus. Foi aquilo que vocês falaram. Quando você tira Deus, né, do centro da sua vida, todas as coisas perdem o seu sentido. Então você acaba aceitando todas as ideias, não é verdade? Todas as filosofias, justamente por quê? Porque a sua mente, né, o seu entendimento a respeito de Deus, ele fica perdido. E a gente não pode deixar de falar de masculinidade bíblica sem conhecer a Bíblia. Exato. Tirar a Bíblia do nosso, né, da nossa conduta. Da nossa conduta. E hoje, pessoal, o que a gente percebe hoje é que a juventude, elas são muito mais guiadas por exemplo, pelas pessoas mundanas, pelas redes sociais, pelas influências, pelos jogadores, pelos artistas, certo? E por uns até que se diz cristãos. Outros que se dizem cristãos. Você quer ver um negócio que é
puf, explode minha cabeça. Daniel, não estava só ele e os 3 amigos ali no palácio. Foi levado uma galera. Sim. Muitos outros judeus aceitaram o banquete. Se dobraram, né? Se dobraram para diante. a estátua, né? Exatamente. Uhum. Mas eles não. Porque, com certeza, os outros poderiam ter tomado a mesma postura dele, mas eles não abriram mão do que eles criam. Eles conheciam a história dos profetas. Exatamente. Né? Daniel até cita isso, né? Eu entendi tudo isso que nós estamos vivendo aqui porque eu li Jeremias. Então, jovem, é imprescindível que você conheça a palavra de Deus. É isso aí. Que você se espelha em homens, em masculinidades relacionados ao que a Bíblia ensina. Não sejamos guiados, né, pelos astros de futebol, Exato. pelos cantores, os gospel. Muitas vezes, se a gente for peneirar, a gente não acha nada, né? Não acha nada. Tá certo? mas Então é desse jeito. André, glória a Deus. sobre a liderança? Você que é um líder, né? O que eu trazendo nesse contexto, o que eu vejo assim, hoje a sociedade ela tenta cada vez mais diminuir a liderança do homem. Ela tenta cada vez mais, né, forjar uma liderança frágil, que não se posiciona, sabe? Aquela liderança que fragilizada e onde as mulheres ela têm até muitas vezes assumido a própria responsabilidade de liderar, né? Então assim, hoje está totalmente distorcido. Eu disse, estava conversando ali há pouco, que o homem ele foi feito para ser uma liderança. Deus criou o homem para liderar. E quando você abre mão dessa liderança, quando você abre mão de exercer a essência que Deus colocou em você, você abre brecha para outras coisas. E aí o que acontece? Existem homens que já não são mais capazes de se posicionar, né? De liderar um grupo, liderar uma família, liderar uma própria igreja, né? Pessoas que não estão se posicionando à luz da Bíblia, porque assim, o líder ele precisa fazer o quê? Decidir. Liderar é o quê? Não é tomar postura, tomar decisão? Correto. Ó, o que Moisés falava? Galerinha, vamos para cá. Galerinha, vamos para lá. Não, segura aí que eu vou lá subir o monte, vou ver qual é a próxima direção. E o povo seguia. Né? Ele tem que ter essa postura. E quando você se fragiliza a ponto de ter medo de tomar uma decisão, aí o que acontece? O povo se perde, Verdade. todo mundo se perde, a sua família se perde. Entende? Então, a gente tem que entender que, à luz da Bíblia, o nosso papel é de liderar, o nosso papel é de se posicionar. Né? Eu estava até conversando assim, se posicionar, né, e ter a hombridade que a Bíblia nos diz, inclusive, né, de voltar atrás, de refazer a rota, de experimentar novamente, de tentar novamente, erros, né? reconhecer, né, e esse amor sacrificial é que vai direcionar os seus próximos passos. Mas tudo visando o seguinte, a responsabilidade diante de Deus. Porque vai chegar lá, Deus vai falar assim, e aí? Era a sua responsabilidade liderar, o que você fez? É exatamente isso, porque assim, há uma agenda lá fora de um controle muito grande em cima da figura masculina, em cima da figura feminina, mas de controle do politicamente correto, né? Sim. Então, assim, você tem que tomar cuidado, muito cuidado com as palavras, com o que você fala, onde você vai, porque para você não ser taxado, né, de misógino ou de outras características assim que atribui a homens e a mulheres, que às vezes você não pensa aquilo, mas aquela doutrinação, aquela ideologia, ela quer passar para as pessoas que você se comporta assim, que você vive assim, que você acha assim. Então há um controle muito grande, né, hoje na sociedade desse império, né, do mal, desse império do anticristo, de controle, e cada vez mais esse controle vai ser maior, mas há um controle muito grande naquilo que você posta nas suas redes sociais, daquilo que você fala, daquilo que você a cada dia vive, né? Então um controle muito forte, muito grande, né, a respeito assim, do politicamente repressão, correto, né? Verdade.
A gente percebe hoje que a sociedade, a mídia, né, ela tem tentado ofuscar, né, a liderança masculina. Não é verdade? O chamado de empoderamento feminino, ela tem diminuído a condição, né, do homem liderar, né? E quando ele deixa essa responsabilidade de liderança, outra pessoa acaba fazendo, né? Ele acaba transferindo isso para alguém automaticamente, né? Ou seja, para uma mulher, certo? Ou seja, para a escola, não é verdade? Ou para a igreja. Então, exatamente. O homem terceiriza, né? Então pega os seus filhos, né? Manda para a igreja, manda para a escola, né? Fica com a sua mãe. Então, essa ausência de liderança masculina, ela causa sérios prejuízos para a família, para a sociedade. Por quê? Porque um papel ali deixou de ser cumprido, de ser exercido. Aí causa uma disfunção, né? Total. E muitos transferem esse papel até para a televisão, para as mídias sociais, para os filmes, para os desenhos, né? A gente vê muito isso hoje. Essa ideologia sendo transmitida nos filmes, nos desenhos, essa desconstrução, né, da masculinidade, tanto nos desenhos que antes, né, permeavam o imaginário infantil das meninas, histórias da Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, essas histórias que assim, geralmente eram histórias que a protagonista era feminina, mas você tinha ali no imaginário aquele príncipe, aquele cavaleiro que ia aparecer, que ia cuidar dela, que ia protegê-la, né? E tudo isso hoje está sendo desconstruído. Não, a princesa, quem disse que a princesa precisa ser salva, né? Então há toda uma doutrinação por trás disso. Sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu vejo essa juventude que está chegando agora, esses adolescentes, especificamente os homens, não tem nenhuma habilidade. Não sabe bater um prego, não sabe capinar um mato, não sabe pintar uma parede, não sabe matar um frango, mas não sabe nada. E aí, não saber não tem interesse, porque né? o pai delegou à escola a responsabilidade de educar, a faculdade a responsabilidade de direcionar o futuro, mas ele mesmo são pessoas que não têm habilidade em nada, em nada. E aí o que acontece? Vive uma sociedade totalmente dependente de terceiros e vai viver um homem que a moda, né? O marido de aluguel. Já viu essa, o tal do marido de aluguel? O cara que vai lá consertar tudo na casa, porque tem homem que não sabe trocar a lâmpada, gente. É verdade. Você a que ponto que a gente chegou? Pelo amor de Deus, a gente é caçador, a gente sabe, é desbravador. E jovens aí que não sabe bater um prego. Se a gente não sabe, vamos procurar aprender. Exato. Tem que ser essa, tem que ter um interesse, né? E outra, é nossa responsabilidade criar os nossos filhos e direcionando dessa forma. Desses valores. Nós temos que entender, porque eu falo assim, eu tenho uma visão de que e eu quero criar filhos mais fora de apartamento, fora de tecnologia, numa roça, justamente para ensinar eles a lidar, a trabalhar, a fazer as coisas, sabe? A ser essa pessoa que vai lá e faz, né? E hoje a gente vê jovens e adolescentes que não têm habilidade nenhuma, não exerceu nada, não sabe fazer uma luta, sabe? Não praticou uma luta, não praticou a natação, não praticou nada. Viveu uma vida só de estudo e perdeu toda a essência que é o que você falou, que está na essência, não exercitou que está na essência. E essa desconstrução, né, da masculinidade, o Cleandro também que citou aqui, né, a respeito de alguns personagens, né, uns clássicos, né? Por exemplo, hoje a Branca de Neve, né, e os 7 Anões,
a ideia dele é desconstruir tanto que nem os anões têm mais. Agora são 7 pessoas tiraram os empregos dos anões, né? Então eles ficaram desempregados justamente porque não... a sociedade evoluiu. Né? Então eles não querem contar uma nova história. Eles querem pegar o que já era e desconstruir e distorcer. Certo? E muitas das vezes é aquilo que a gente estava falando da delegação de ensino, de liderança, que muitas vezes os pais colocam os seus filhos justamente diante de uma televisão para que eles ali aprendam ou ficam entretidos, entendeu? E acabam não sabendo o mal que isso se perde, né? A gente vê hoje muitos, por exemplo, jovens, os desenhos, né, que a gente assistia, né, que a gente via, né, de Rambo, né, de homens viris. MacGyver. Hoje 70, 80. Super-heróis. Hoje os jovens estão, como é que fala bem assim, assistindo o que? Bob Esponja. Não é verdade? Que ensina, entendeu? O menino já fica bobo. Ele fica bobo, rindo, né? Aquela coisinha toda. Só chave, e a distorção, ela é sutil. E aí entra o quê? Entra esse homem frágil, esse homem que já não sabe mais se ele é homem. Porque o desenho faz isso. Faz isso. Não, agora não, você pode ser o que você quiser. Né? Não, agora você não é homem, não. Agora você pode ser o que você quiser. Como é que é esse negócio aí, pastor? Não tem um treino esquisito assim? Um negócio muito... de homossexualidade sutil ali que se coloca... Já fragilizou tanto, agora está falando assim, você nem é mais homem, não. Você pode ser o que você quiser. É verdade. Uma construção social, né? Exato. É isso aí. Então, a grande defesa em relação à questão, né, como o Cleantes falou, né, de que Deus definiu macho e fêmea, né, homem e mulher, hoje a gente vê a implementação, né, da ideologia de gênero, onde o homem, por exemplo, ele não nasce homem, a mulher também não nasce mulher. Isso é uma construção social. Então, quem vai definir isso vai ser a própria pessoa, se ela é homem ou mulher. A genética, né, os órgãos genitais já não são suficientes, né, para definir quem é homem e quem é mulher. Então a gente vê dentro desse enfoque aí uma apologia muito grande, né, à homossexualidade, né, tirando do homem, tornando o homem hoje muito mais feminilizado, isso aí. Certo? É claro, né, como nós falamos aqui, que existiam homens que confundiam masculinidade com machismo. Com machismo, né? E acabava que, por causa desses poucos homens, né, generalizavam que todos os homens eram, como é que fala? Chamam de masculinidade tóxica, né? Aquele, não é isso? Masculinidade tóxica. De que o homem é o opressor, não é verdade? Rude. Carrancudo. É verdade, que não chora, né? Essas coisas desse tipo. Durão, né? E na verdade, então, assim, se a gente olhar também, igual o marxismo, ele vai pregar essa luta de classes entre o proletariado e os detentores, né, dos meios de produção, esse argumento da ideologia de gênero, ele vai usar a mesma tática, né? Ele vai dizer que é uma luta de classes entre homens e mulheres, né? Então aí eles vão tentando disseminar através de argumentos isso aí, mostrando que é uma luta onde não há uma luta, né? Há uma complementariedade dessas funções nossas dentro da sociedade. É isso aí. Bom, vamos e aí? lá? O que a gente vai falar agora? Sobre o quê? Sobre responsabilidade negligenciada? O que você acha? É isso aí. Vamos falar um pouquinho, Diego? Vamos falar um pouquinho. De fato, os homens desse tempo, né, têm negligenciado suas responsabilidades, têm deixado de exercer sua virilidade, têm deixado de fato serem trabalhadores, porque um homem responsável ele tem que ser dado ao trabalho, tem que ser alguém que gosta de trabalhar, alguém que gosta de acordar cedo, alguém que gosta de pegar no pesado, no batente, alguém que seja sonhador,
alguém que tenha projetos, alguém que tenha planos, alguém que senta ali com a sua companheira, com a sua esposa e de fato planeja e de fato tem projetos e de fato coloca a mão na massa. Então a gente vê homens que de fato têm negligenciado a responsabilidade que a Bíblia ela colocou no homem de Deus. E isso aí, negligenciando essa responsabilidade que a Bíblia ela já concedeu ao homem, isso aí tem formado homens frágeis, homens negligentes, homens que são preguiçosos, homens que de fato não exercem ali a sua liderança como deveriam exercer. E isso aí, consequentemente, acaba gerando famílias desestruturadas, causando divórcio, causando conflitos familiares. Isso aí também acaba, de certo modo, prejudicando o exercício dos papéis, porque, como já foi falado aqui, se o homem não exerce o seu papel, a mulher acaba exercendo o papel do homem, porque a sua responsabilidade está sendo negligenciada, não está sendo exercida corretamente. A gente percebe também, pegando, né, o gancho aí, né, da criação, né, do homem, as responsabilidades que o homem tinha, até chegar ao pecado e estava tudo bem, né? Exato. Então o pecado ele acabou trazendo, né, transtorno de pensamento, né, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro, porque a gente percebe que quando o homem cai, aquele papel de responsabilidade, de proteger a mulher, ele cessa, né? Porque quando Deus chama para como é que fala? Um tratado ali com ele culpa a mulher, né? Ele fala que foi a mulher que tu me deste, né? Quer dizer, eu transferi responsabilidade, né? Então hoje a negligência, né, da responsabilidade, ela se dá muito por causa do pecado, né? Quando você tem uma visão correta pela palavra de Deus, você começa a entender estas coisas. Quando a nossa vida ela é pautada pelos princípios da palavra de Deus, a gente começa a enxergar estas coisas. Mas se a gente ficar focado no que a mídia, no que a televisão, não é verdade? No que é ensinado, né, por exemplo, nas universidades, certamente nós vamos ser dominados por esses conceitos, por essas ideias humanistas, né, secularistas, não é verdade? Progressistas, que têm causado esse transtorno, né, na vida, na mente dos jovens e feito com que eles percam, né, esse referencial do que é correto, né? Eu digo certo? assim, ó, o jovem ele tem que ser a virtude dele ser cada vez mais exclusiva, no sentido seguinte: quanto mais raro você é, melhor você se posiciona. Se você é um cara, por exemplo, que tem amor, tem respeito, né, tem a palavra de Deus no seu coração, você é um cara diferenciado. Você concorda comigo? Aí se você é um homem, e aí você na igreja, você tem uma posição ali, né, você se posiciona, se o pastor chama para fazer um negócio, você vai, né? Você vai lá e faz com zelo. As meninas vão ficar olhando isso. Vão ficar olhando esse camarada, né? É um camarada que sabe fazer as coisas, é um camarada que trata com respeito, sabe? Que é forte no seu posicionamento, que não abre mão dos seus princípios, dos seus valores. Não é verdade? Então, assim, hoje, os meninos não sabem nem conversar. É verdade. A gente está se diminuindo tanto que a gente não tem nem essa virilidade, né, de conquista. E aí você distorce a sua conquista achando que, não, eu vou fazer uma faculdade porque aí eu vou comprar um carro, porque com esse carro eu vou conquistar a menina do meu coração. Você está entendendo? Totalmente distorcido. Você pode ter uma bicicleta, mas se você tiver o amor de Deus
e fluir, né, na sua vida, respeito, carinho, sonho, tem que saber sonhar. O jovem não é conquista, é sonhar, não. Ó, chegar para a menina e falar bem assim, ó, eu não tenho nada hoje, mas eu sonho assim, 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 pode escrever. Eu vou chegar nesse nível aqui. É verdade. Porque Deus está me direcionando para isso. Eu vou conquistar isso, eu estou diante de Deus e Deus vai me dar isso assim. Quer vir comigo? Tamo junto. É verdade. Mas nem isso tem, É sabe? E aí ficam os jovens fragilizados, entendeu? E casamentos totalmente destruídos, porque não tem posicionamento. É verdade. E a gente percebe hoje os jovens, né, que querem servir a Deus, que querem seguir a palavra de Deus, vocês vão sofrer retaliação. Total. Vocês vão sofrer discriminação. Para as faculdades, para as escolas hoje, esse regime, né, que muitas vezes a igreja segue, que é o regime da palavra de Deus, chamado desde regime patriarcal, certo? Esse modelo de regime de liderança está falido, certo? Não é esse modelo. E é o modelo que a Bíblia e a palavra de Deus ensina. Mas a gente percebe isso, se a gente for ver, essas pessoas que falam isso é ultrapassado para os mais pobres. Entendeu? Para as pessoas comuns, para famílias comuns. Mas se você for observar, essas pessoas, eles seguem um regime, como se diz, patriarcal, que tem ali uma liderança, de que tem ali alguém que vai, por exemplo, gerar riqueza, não é verdade? Produzir, manter, por exemplo, o nome da família, o status, né? de construir herança, mas para o menos favorecido, esse regime é ultrapassado. Então, quer dizer, é ruim para vocês, mas é bom para mim. Exato. É mais ou menos isso que é o pensamento aí da esquerda, que, na verdade, a gente pode perceber que isso é uma cultura marxista. Né? Foi amplamente defendido, né? Ensinado por Marx. Né? Aquelas pessoas que querem, por exemplo, que as pessoas vivem de uma certa forma, mas eles vivem da forma que eles condenam, né? Então, essa é uma tônica, né? Que o comunismo, né? O marxismo, ele vem justamente defendendo, né? Nas universidades, nas mídias sociais. A gente percebe, né, a respeito dos filmes, né, onde você tem ali o protagonismo que antes, muitas das vezes, era do super-herói. Hoje o super-herói está, por exemplo, se ausentando e dando lugar a uma outra figura, né? Uma mulher. Uma Mulher Maravilha. E os homens mais feminilizados. Exatamente. Né? Mas, graças a Deus, a Bíblia também tem modelos, né, pastor? Sim. De generosidade, de responsabilidade. A Bíblia também tem, né, o caso de Boaz, né? Não é verdade? Quem é que pode falar um pouquinho desse, né, o que a Bíblia traz de homem, né, que exerceu ali o seu papel, a sua masculinidade da Bíblia. A Bíblia vai citar o exemplo de Boaz, e ele está muito além do entendimento do homem machista, né, que é pregado quando as pessoas se referem à Bíblia. Mas um dos aspectos desse exemplo de masculinidade dentro da palavra e dentro do exemplo de Boaz era justamente o aspecto da generosidade. Era um aspecto que ele exerceu na vida de Ruth, né, e na vida de Noemi. É um aspecto que tem que ser algo que tem que estar dentro do homem, né? Esse aspecto da generosidade, esse aspecto de ajudar, esse aspecto de ser o resgatador, esse aspecto de dar, né? De se entregar, de fazer tudo. Atitude também, né? De ser tudo que for possível. Vou me entregar, vou me doar em relação a isso. Então, quando a Bíblia ela cita o exemplo de Boaz, um dos exemplos que ela dá sobre essa característica de Boaz
era característica da generosidade, né? Agora, vamos aproveitar então, Bora. Envolver, né, vocês que estão acompanhando essa aula, de também citar, né? Verdade. Coloca aí alguns exemplos de lideranças masculinas que vocês Admiram. Certo? E coloquem também, vamos pegar também o outro lado também, né? De lideranças masculinas que falharam, certo? Que vocês verificaram. Por quê? É a partir desses exemplos que vocês vão citando é que vocês devem se espelhar do que é bom, do que é ruim, como devo ser ou como não devo ser. Correto? Vamos lá. Boa. Então, vamos lá. Coloca aí no chat aí alguns exemplos aí de lideranças, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. E esse aspecto assim da generosidade apontava até mesmo para Cristo, né? Essa doação, essa entrega, né? Que Cristo, ele desce da sua eternidade, ele se faz carne, ou seja, ele se doa totalmente, ele se entrega totalmente em função da sua igreja, né? Em função da sua noiva. Então, esse aspecto de Boaz já apontava para esse aspecto da generosidade de Cristo, né? Dele descer da sua eternidade, ele se fazer carne, ele se doar, ele proteger, né? Assim como Boaz protegeu Ruth, né? Sim. Falou, não, aqui ninguém toca nela, essa aqui já é minha, eu vou remir ela, eu tenho algumas coisas aqui para acertar, que tinha um remidor mais próximo, não, mas deixa, eu vou acertar isso aqui. E Noemi falou, não, se ele falou que vai fazer isso, né? Olha só, né? Como ela via isso, né? Tá, se ele falou que vai fazer isso, você pode ter certeza que ele vai fazer. Porque ele é de palavra. Eu vou abrir um ponto aqui, ó. Pastor. É sobre palavra. Né? Hoje a gente vê muitos homens que não garantem a palavra. Antigamente era amarrar os fios de bigode, né? Não tem. Hoje ele se posiciona de um jeito, amanhã ele se posiciona do outro, ele fala que vai fazer o negócio e não faz, aí ele vem com 1001 desculpas. Eu sempre falo, se você for nesse mundo atual arrumar desculpas, você tem 300 para qualquer coisa, irmão. É verdade. Você tem 300 desculpas para qualquer coisa. E a gente vê homens se posicionando fraco, sabe? Mudando a posição, não segurando ali o rojão, sabe? Falando que vai pagar e não paga, falando que vai fazer e não faz, falando que vai resgatar e não resgata. Mas falando que vai dar oferta e não dá. É isso aí. Eu tô sendo bem honesto. Correto. E sabe? E aí, nessas pequenas coisas, se você começa a abrir mão e você começa a falhar, meu irmão, você vai falhar nisso e você vai falhar no papel de você cuidar da sua esposa. É verdade. Você vai falhar nisso e vai falhar no papel de ser o único marido para ela. Sabe? Por quê? Porque você está falhando nas pequenas coisas. Quando você falha nisso aqui, irmão, você já está saindo da palavra de Deus e aí é desastre total. Então, eu me preocupo muito, eu vejo muitos jovens, né, que não tem palavra, que não se posiciona, que não sabe se posicionar, que muda qualquer coisa, sabe? Então, isso é uma coisa muito séria. Jovens, vamos se posicionar e vamos manter a palavra. Falou? Cumpre. Né? Falou que vai resgatar? Resgata. É verdade. Né? Isso é uma questão de salvação. Sim. Isso é uma questão de salvação. Primário. Porque o Salmo 15, o salmista ele fala assim, quem é que vai habitar no Monte Santo de Deus? Né? Aí tem uma passagem lá que fala que aquele que não volta atrás da sua palavra, mesmo que isso cause a ele um dano, exato, um prejuízo, mas a minha palavra eu vou ser fiel. Isso, na verdade, igual tipo assim, eu cheguei ali, vou vender esse celular aqui por R$1.000 para você. Aí de repente chega um outro ali e fala bem assim, eu dou 2.000 nesse real. Isso. Aí, você entendeu? Aí você, por causa daquilo ali, entendeu? Não, mas esse celular vale 2.000, você vai vender por 1.000? Não, eu dei a minha palavra que eu vou vender por R$1.000, eu vou vender por R$1.000. Então nós temos que ser fiéis aos nossos tratos, às nossas conversas. É o que o Cleandro falou aqui a respeito de Boaz, né? Ser um homem de palavra, né? A Noemi, ela fala para ele, né? Se esse homem falou isso, ele vai até o fim. Mas do jeito que ele falou, vai acontecer. Isso é um ponto primordial para encantar uma mulher? Sim. Não é verdade? Você tá muito romântico, não, eu tô glória!
Não, mas Ele deu a sua palavra, né? Ele falou. Pode confiar, ele vai vir aqui. Pai, ele vai vir conversar com você. Ele falou que ele vai vir mesmo. É isso aí. Não é verdade? É verdade. Mas e hoje eu vejo as pessoas se perdendo, sabe? Não se posicionando, com palavras frágeis. E isso, meu irmão, desculpa, mas isso aí desanda toda a vida do ser humano, né? É verdade, verdade. Então, tudo isso, né? Ah, Glória, estou muito romântico hoje, né, pastor? Eita, Glória! Tá chegando. Tudo isso aponta para Cristo, né? Na verdade, o homem perfeito, né? A masculinidade perfeita é de Cristo. Exato. Que a gente vê também na figura de Boaz. Ele vai remir a sua igreja, né? Vai pagar a dívida, né? Que era impagável, ele né? Ele veio a dívida e cumpriu. Ele falou, pai, se puder, passa de mês, cara, mas vou fazer a tua vontade. É verdade. Pagou um preço de morte, de cruz, né? Mas ele foi lá e cumpriu o que tinha que se cumprir. Né? Bom, então, amém. É isso aí. Bom, então, jovem, siga o exemplo de Cristo, né? A Bíblia fala que nós temos que ser semelhante a Cristo. E Cristo é um cara de gente boa, não era? Ué. Ser másculo. Ele desrespeitava as mulheres? Não desrespeitava, era um cara de gente boa, dava uns esporros de vez em quando, toma na lata. Mas de posição, de cuidado, sabe? Aquela viúva do velório ali, né? Que ele vai lá de Naim? A viúva de Naim ali. Imagina, ele poderia não ter nenhuma responsabilidade com aquilo. Ele estava com a turma dele indo para outro caminho, não tinha, sabe? Mas a compaixão, o homem tem que ter isso. Esse senso de proteção, de compaixão. Foi lá e, sabe? Isso é Cristo. E a gente tem que espelhar Cristo nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, né? Porque uma das essências de Cristo, né, é exatamente o amor, a compaixão, né? Exato. Essa capacidade de amar, da compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? Essas são características saudáveis. Exato. São características saudáveis e masculinas também. Bom, gente, então estamos chegando aí aos finalmente, né? Hoje estava... Tá, Glória. Verdade. Hoje eu tô romântico. Agora é hora de quê? Vamos ofertar? Então como é que é, Cleandro? A hora da generosidade agora. Aí, né? agora vamos ver. Agora vamos ver quem é Boaz, né? Quem é Boaz, quem vai ser generoso. Então chama aí o quadro, como é que é? Tem o quê? A oferta? Vamos ofertar. Oferta e depois o louvor da oferta aí. Votos Mil Valentes também, né? Isso aí. Tá passando Glória aí o Pix, o PicPay. Deixa Deus te usar. Deus com certeza tem uma bênção para você e deixa Deus te usar aí, que você seja generoso nesse momento e demonstre que a palavra fez efeito aí. Seja homem, né? E vote. Seja homem, né? Glória a Deus. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais.
Bom, juventude, chegamos então ao final dessa lição. Espero que a gente tenha atingido aí os propósitos e que você possa ser esclarecido. É claro que a gente não falou tudo o que poderia falar, o tempo não é suficiente, mas que você possa ler e reler esse conteúdo, se informar, e Deus assim estará abençoando. Eu quero agradecer aqui a presença dos nossos jovens irmãos, né? E deixar aí vocês uma palavra, né? De despedida, né? Amém. A minha palavra para os jovens: se espelhem em Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, se espelhem nos homens que a gente tem aqui na nossa igreja, que espelham o caráter de Cristo também, né? Estejam colados, estejam aprendendo. É isso aí, é aprendendo, né, pastor? Exatamente. Você está colado com essas pessoas. Se tem alguém que a gente tem que espelhar, em primeiro lugar é Cristo, em segundo lugar, os homens virios e os homens de verdade aqui da nossa igreja, que estão para ajudar, sabe, que estão para conduzir, que estão para orientar os nossos pastores. Procura os nossos pastores, tentam, né, cada vez mais se aproximar desse modelo que espelha o modelo de Cristo. E assim, você pode ter certeza que você vai ser abençoado, sua família vai ser vitoriosa e você vai falar e ajudar outros jovens daqui a muito tempo também, para a glória de Deus. O que eu tenho para deixar aí para a juventude é que você se espelhe no modelo de liderança bíblico, né, nos princípios que o Senhor deixou ali na sua palavra. Então se inspire nesse modelo de liderança e não naquilo que a mídia tem pregado atualmente, não na pauta e na agenda que a mídia tem estabelecido aí, mas se volte para a palavra de Deus, que você possa viver de fato aquilo que o Senhor instituiu como liderança bíblica e que você possa se desenvolver nisso e ser um exemplo aí de liderança para a glória de Deus. E é claro que nenhum de nós, né, assim, vai exercer esse papel da masculinidade e assim na sua totalidade, né, na sua completude. Mas todos nós podemos buscar desenvolver isso a cada dia, buscar aprender através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum. E todos nós podemos desenvolver isso melhor, né? Então, o meu convite é que todos nós, como meninos aí, como jovens, nós precisamos que nós possamos buscar isso mais, né? Buscar desenvolver essa liderança, essa masculinidade bíblica, essa coisa da palavra, da firmeza, que cada dia nós possamos ser mais assim, do trabalho. O que vai ter a partir dessa lição de jovens marceneiro, jovens que pega firme mesmo, que vai aprender a ser mecânico, ser um monte de coisa, não tá escrito. É verdade. Para a glória de Deus. É isso aí. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam fortes, né, focados em tudo aquilo que foi falado aqui. Amém. Certo? Que não se curvem às estátuas, né, que são colocadas diante de vocês, mas que vocês temam a Deus, né, e obedecem o que a palavra de Deus orienta a vida de vocês. Tá certo? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Fique com Deus. Vamos orar, né? Vamos orar, é verdade. Cleanderson, você esqueceu de orar. Vamos lá, ora aí, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nessa hora nós agradecemos a Ti pela riqueza e profundidade do conhecimento que a Tua palavra, ó Deus, nos apresenta, nos alimenta. Nós somos gratos pelas verdades das Tuas Escrituras que a cada momento nos confronta, nos edifica, nos exorta. Nós somos gratos, ó Deus, porque hoje já aprendemos um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor espera de nós como homens. Ó Deus, e nós oramos para que cada dia o Senhor possa aperfeiçoar isso em nós, aperfeiçoa em nossos corações, aperfeiçoa na nossa juventude, aperfeiçoa na liderança da nossa igreja, aperfeiçoa isso nos ministérios da Tua casa, para que a cada dia nós possamos ser homens firmes, homens maduros, que não possamos ser meninos, mas que possamos ser homens segundo o conselho de Deus, segundo a vontade expressa na Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Agora sim, né? Deus abençoe. Tchau, juventude. Fique com Deus.